Olá, pessoal. Muito bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Falando de Espiritualidade, aqui no Projeto Farol, nosso programa de todas as terças-feiras, das 10 da manhã até as 11 horas. Estou aqui com meu parceiro Eudes, que está fixo aqui comigo no programa. Muito obrigado aí vocês que vêm assistindo os programas. Fizemos 5 programas sobre hinduísmo, fizemos perguntas e respostas, e durante esses programas anteriores eu havia comentado sobre alguns temas que eu poderia abordar posteriormente. Como nós estamos nessa época de Natal e Ano Novo, e o estúdio está aqui em reforma, o pessoal está de férias, nós deixamos 3 programas gravados, né? Tivemos um falando do Krishna, e este hoje nós vamos falar do Om Mani Padme Hum, e vou aproveitar e falar do Gayatri também, embora ambos sejam de tradições diferentes. O Gayatri é do hinduísmo e o Om Mani Padme Hum vem do budismo tibetano. Eu vou usar as imagens ali, vou fazer como uma mini palestra, da mesma forma que eu fiz com o material do Krishna e o material dos 5 programas de hinduísmo. Eu vou projetando as imagens ali e vou trabalhando em cima de forma didática, porque a parte visual acaba ajudando a melhorar o entendimento das explicações que eu vou fazendo aqui. Então, vou começar explicando a noção de mantra, a tradução da palavra exata, vou engatar no Gayatri, explicar uma visão espiritualista do Gayatri, fora do contexto hindu, mas usando as palavras do sânscrito como referência original do mantra, e na sequência, para falar do Om Mani Padme Hum, eu vou falar do surgimento do budismo de forma geral, até desembocar no budismo tibetano e no mantra Om Mani Padme Hum. Eudes, tudo certo aí com você, cara? Tudo certo, e com você, meu querido amigo? Sua filhinha tá boa? Tá a esposa tá bem. tranquila ou tá muito ciumenta ainda? Tá muito ciumenta. A esposa é heavy metal, se bobear, ela vai crau em você, né? E você, tá curtindo suas férias que você está nesse exato momento? Olha, cara, eu espero que nesse exato momento de férias... eu vou ficar aqui em São Paulo mesmo, né? Vou ficar vendo as séries de TV que eu gosto, escutando música, lendo. E aí em janeiro que eu vou dar um pulinho no Rio de Janeiro para ver minha família, né? Mas um pouquinho de folga nas atividades para recuperar o fôlego, né? Bom, vamos ligar as imagens lá, Eudes, faz favor? Bora. Essa aqui começa com aqui, né? Isso. Bom, primeiro a noção do que é mantra. A tradução, normalmente, nos livros, diz assim, mantra, palavra de poder. Vamos dar uma olhadinha no original. Você vai precisar ampliar um pouquinho, Eudes, para o pessoal poder ver melhor. Se eu amplio, eu perco. Mas eles estão conseguindo ver, tá? A câmera está bem focada. Isso, vai dar. Bom, a palavra mantra, ela vem do sânscrito, da junção de 2 palavras. A primeira é manas, que tem a raiz man, né, em sânscrito, que significa a mente. Note que na tradução original não está traduzido como corpo mental ou mental soma, como estudos ocidentais chamam. A palavra corpo não se aplica para a mente, mas é que se usava a expressão corpo físico, corpo psíquico, você vai usar corpo mental. Mas falar corpo para a mente que não tem forma, né, e qual é o formatão da mente? Quanto de altura, quanto de largura, quanto de profundidade? Não dá para usar a mesma medida. Para o hindu, a mente e não o corpo mental. A palavra tra, que é controle ou liberação. Então, manas, que vai da raiz man, mente, com a palavra tra, que é controle ou liberação, mantra, o que você está dizendo? Liberação ou controle da mente, mediante a concentração numa determinada palavra que contém uma vibração que, evocada pela repetição consciente e deliberada da pessoa, coloca ela dentro desta vibração, por união com a egrégora, a atmosfera evocada a partir da concentração naquela palavra. Agora veja, para falar de alguma coisa aqui, primeiro eu preciso pensar. Eu penso em instantes, eu projeto como palavra, mas isto que sai como palavra, isso que vibra por ondas sonoras pelo ar, nasce primeiro na mente. Em instantes, através das cordas vocais, eu as vibro e torno palavra. Então, Eudes, uma palavra, antes de ser palavra, ela é pensamento. Então, pensamento não nasce na boca, nasce na mente. Então, certo não é. Palavra de poder é pensamento de poder, que num instante pode se tornar uma palavra de poder. Então, vamos certo. A primeira palavra de mantra é man, ou manas, a mente.
e a palavra começa na mente. Então, um pensamento de poder podendo se tornar uma palavra de poder. Eu disse, se mantra fosse palavra de poder, mudo não poderia fazer mantra. Correto. Outra coisa, espíritos desencarnados fazem mantras e eles não têm sequer mais corpo, sequer cordas vocais, fazem direto pela telepatia. Então, nós temos 2 níveis no mantra. Um mantra mentalizado dentro do chakra, sem fazer movimento labial, nem verbalizar nada, que é um mantra feito na meditação silenciosa, externamente, mas internamente o mantra pode viajar pelos nadis, os condutos energéticos, ou pela energia dos chakras, e num segundo nível, o mantra verbalizado, externalizado como som, se propagando pelo ar, a partir da vibração das cordas vocais. Eudes, nós estamos dentro de um templo. Então, todo mundo está cantando mantra, vamos cantar junto. É uma expressão humana de canto. Agora, você está na tua casa, na meditação tua individual, o mantra feito mentalmente sem verbalizar, para não incomodar sua filha que está dormindo, sua esposa que tem outra doutrina e não gosta daquilo, você faz em silêncio. Então, você teria 2 níveis, o mantra mentalizado ou o mantra verbalizado, como canção, kirtan, né? Ou como evocação vocal. E o mantra também pode ser murmurado, como muita gente faz. Mas o mantra real é o que está dentro da mente, não é o que está na boca. É mentalizado dentro dos chakras. Porque um dia a gente vai passar para outro plano, o corpo vai ficar. O mantra vai ter que ser feito diretamente na consciência. Então vamos pegar direto na raiz. Agora, eu vou cantar junto um mantra com vocês aí num show, numa apresentação. Individualmente eu vou fazer em silêncio dentro dos chakras. Há uma diferença enorme, né? Sim. É que muitos livros, Eudes, traduziram só como palavra de poder. Todo mundo imaginou que o mantra era só verbalizado. Mas e os mantras dentro do chakra sem mexer a boca? Também são mantras. Vamos lá. Os mantras, então, podem ser vocalizados ou psiquicamente evocados dentro dos chakras. Pode ir. Tipos de mantra. Mantras individuais, passados secretamente de um mestre para o seu discípulo ou de uma entidade extrafísica ou grupo extrafísico para o projetor astral ou médium com a finalidade de autodefesa ou a união com a egrégora evocada. Eudes, suponho que nós estivéssemos na antiguidade, você sendo discípulo de um mestre yogi, por exemplo, e em determinado momento da sua evolução, ele te diria, Eudes, você agora está pronto, né? Você já pode ter seus próprios discípulos. Eu vou substituir seu nome familiar e vou dar-lhe um nome iniciático ou yogi a partir da vibração que eu percebo que é a mais forte em você ou o trabalho que você deve realizar. Sim. Eu vou juntar palavras do sânscrito e formatar um mantra que é um nome e que é um mantra, onde cada vez que alguém te chamar está evocando o mantra e essa vibração da qual você representa. Então era muito comum, pessoal, pegar a palavra Ananda, que em sânscrito significa bem-aventurança, um estado de êxtase espiritual, e colocar algum nome iniciático terminando com Ananda. Yoga Nanda, Rama Nanda, Krishna Nanda. Então esse Ananda é hiper comum na tradição do yoga, do sânscrito, para compor um nome iniciático. Então, nesse caso, havia um momento, Eudes, que um mestre escolheria um nome iniciático para você, todo mundo te chamaria por esse nome, e ele também te passaria um mantra individualizado, que só serviria para a tua vibração. Ele conhece você e fala, juntei sílabas do sânscrito que dão a vibração do que você precisa. É igual impressão digital, é única. O mantra só funcionaria para você, não para um terceiro. Ele é individualizado e você não poderia falar para um terceiro, porque nem adiantaria. Esse é um mantra tem que fazer para si. Exatamente, cada um com um, especificamente, tá? E não poderia ser falado para terceiros. Agora, baseado nisso, eu não vou falar o nome do yogi, do mestre, porque isso era marmotagem que ele fazia. Ele passava um mantra para as pessoas que iam até lá e dizia, não fale para ninguém, esse mantra é individual. E ninguém falava para ninguém. Com o tempo, eu descobri que ele só tinha 5 mantras, que ele subdividia, e como ninguém falava para o outro, todo mundo pensava que era individual. Que charlatão. E é um exemplo do que eu estou dando de marmotagem dentro do contexto, tá? Detalhe,
No contexto atual, que não é o contexto iogue clássico, nem o contexto hermético do Antigo Egito, ou da Velha Grécia, ou da Velha China, onde vigorava também a mesma coisa, com as características culturais daquelas civilizações, cada uma de um jeito, mas mantendo isso em algum momento, aquele mestre daria ao discípulo um nome iniciático e um mantra específico para autodefesa ou para ativar uma egrégora específica para a pessoa. No contexto atual, onde que esse mantra individual é dado? Por exemplo, vocês não têm um mestre, eu não tenho, e não estamos no contexto antigo. Por exemplo, algum de vocês que sai do corpo, ou alguma de vocês, durante a saída do corpo, um mentor extrafísico, uma presença sutil chega e mentalmente passa para você um mantra ou um nome iniciático, que é dado lá fora, já que aqui você não participa de contexto nenhum. Aí alguém fala, mas como que você não participa de um contexto? A pessoa às vezes já pode ter participado antes, está numa nova vida, não tem que ficar repetindo nada e não precisa ficar dependente de instituição essa ou aquela para ser feliz. Ela já tem o potencial. E aí durante a saída do corpo isso é reativado para ela, onde alguém às vezes a chama por um nome que ela tinha vidas atrás, mas que permaneceu com ela no período entre vidas. Então, é dado a ela um mantra particular, seja novo para essa encarnação, oriundo de outras vidas, mantendo ao longo das várias existências, dado por um mentor à pessoa, ou no caso de um médium, dado pelo mentor ao médium, para proteção. Agora, nada disso é dado aleatoriamente. Quando o plano espiritual dá um mantra individual, é para proteção, em função do trabalho que a pessoa está fazendo e também num nível de responsabilidade que ela não vai passar isso para um terceiro, porque é a vibração individual, totalmente individualizada. Então, eu estou pegando a parte antiga, clássica, de mestre a discípulo, e a parte moderna, muitas vezes fora do corpo, durante a mediunidade, e ainda se mantém a parte clássica em algumas estruturas. O que eu estou querendo dizer é que alguém que viveu lá atrás está encarnado hoje na estrutura moderna e, de repente, ela pega aquilo lá fora, sem precisar estar numa instituição ali ligado a um mestre específico. Pode passar, Eudes. Certo. Deixa eu tirar aqui. Mantras coletivos, passados em aberto para qualquer pessoa que queira fazer uso deles para a evocação da egrégora avisada. Aqui, eu dizer diferente, são mantras que funcionam para qualquer pessoa, eles são coletivos. Normalmente, o nome de um grande mestre é considerado um mantra. Imagina o nome de Jesus repetido há 2000 anos, milhões de pessoas repetindo. Muitas. Há uma atmosfera só de ligação com o nome. Ao pensar no nome de Jesus ou verbalizar, a pessoa entra nessa vibração. Pessoa que eu digo de bom coração, porque tem gente verbalizando o nome de Jesus para atacar os outros de outra religião. Aí não tem vibração nenhuma. Isso aí é ódio, é radicalismo e fanatismo. Porque nem sempre, pela boca que está pronunciando o nome de Jesus, tem a vibração de Jesus. Né? Tem outra vibração. Às vezes é outra vibração. E às vezes alguém que não fala o nome de ninguém está cheio de amor. Então, só estou citando o nome do Buda dentro da atmosfera budista, o nome do Krishna na atmosfera hindu. Todos esses nomes têm uma vibração por si só, independentemente deles, como seres vivos que se manifestam ou se manifestaram. Mas a própria emanação humana já criou uma egrégora. Então, alguém pega um mantra, Om Namah Shivaya, evocativo do Shiva. Isto é coletivo, não precisa ser alguém iniciado. O iniciado num mantra individual é aquele. Agora, o mantra coletivo serve para qualquer um que entrar naquela vibe de bom coração e sintonizado com aquilo. Pode passar. Calma aí que saiu aqui. Bom, benefícios dos mantras é uma pergunta que muita gente me faz. Então, montei esse pequeno resumo. O que um mantra pode fazer para um praticante da arte de mantras. Outra coisa, em sânscrito, quando você repete um mantra, seja verbalizando, murmurando ou dentro dos chakras, isso é chamado japa, que é a repetição de um mantra. Muitas vezes uma pessoa usa um colar, né, para ali, um terço, a moda hindu é chamado mala, e ela vai contando nas contas desse mala à medida que ela vai fazendo o mantra. Então, quando a pessoa faz uma prática de repetir um mantra, isso é chamado japa. Se ela vai contando nas contas do mala, isso é chamado japamala. Quando ela repete contando, né, com o mala. Se ela faz apenas os mantras sem contar, é a prática de japa, ok?
Vamos lá. Características dos mantras, benefícios. 1. Pode ampliar, Wilson? Posso. Liberam energias no campo energético. Isso aí é fato, gente. 2. Melhora a concentração e neutralizam a dispersão mental. O mantra corta a dispersão e mantém o foco da concentração bem claro. 3. Pacificam os torvelinhos da substância mental e suas inúteis modificações. Aquilo ali que você está vendo, Wilson, torvelinhos, é chamado de vritis em sânscrito, são as agitações mentais. Eudes, não tem dia que a tua mente está tão acelerada que você fala assim, meu Deus, eu queria dar uma paradinha, dar um refresco, eu não consigo, é ondas de pensamento uma atrás da outra, e a mente está agitada, né? São vritis, ondas de pensamento e agitação, criando agitações, torvelinhos na mente. Um mantra pode cortar os torvelinhos e unificar a mente de forma serena. Eu acho que eu comentei num outro programa, tinha um yogi que treinou durante anos para parar o pensamento, Wildes. O dia que ele parou o pensamento, ele pensou, parei, isso era o pensamento. Não há como separar o pensamento, que a natureza da mente é produzir pensamentos. O que se fala é o seguinte, a mente é uma corredeira agitada. A meditação transforma a mente num remanso. Os pensamentos existem, mas não incomodam. Sim. Eles são saudáveis, você está tranquilo, é um remanso. Agora, quando é uma corredeira, você fala, meu Deus, queria parar de pensar um pouco, que é o estresse mental da gente, chamado ali de torvelinhos. Os mantras ajudariam a cortar. E é um pouco também do caos que a gente vive, né? Também. Pode passar. Aí que travou. 4. Pode ampliar. Induzem a mente a níveis de consciência mais elevados e plenos. 5. Estimulam a interiorização psíquica na meditação. 6. Deixam sementes positivas no subconsciente. 7. Estimula o prana e a kundalini a circular pelos nadis, os canais energéticos. Pode ir. 8. Ativam chakras. Inclusive, na prática do yoga, foram desenvolvidos os bijas mantras, mantras pequenininhos com poder de ativação dos chakras. Na base da coluna, Lam. No baixo ventre, Vam. No umbilical, Ram. Cardiorrespiratório, Yam. No laríngeo, Ham. E no frontal, Om. O chakra coronário não tem bija mantra, porque se considera, quando você chega aqui, expandiu já a consciência, então não precisaria mais de um mantra ou bija mantra para chegar até lá. Então se repete o Om. Mas algumas linhas de yoga, alguns mestres desenvolveram mantras para cá, como a guisa de bija mantra, mas na tradição oriental clássica não tem. Se qualquer bija mantra do chakra coronário foi colocado posterior por algum mestre de alguma linha específica, mas normalmente se repete o Om aqui. 9. Despertam capacidades parapsíquicas latentes. 10. Dissolvem bloqueios psicofísicos. 11. Conectam a consciência a outros planos de manifestação. Pode ir. Tá. Vamos agora para o mantra Gayatri, que é um dos mais famosos do mundo inteiro. Esse mantra, muita gente fala que é o mantra do sol. Na internet vocês vão achar essa tradução, ela está errada. Porque os hindus, de forma tradicional, fazem às vezes o Gayatri ao amanhecer do dia voltado para o sol, ao meio-dia, ao pôr do sol. Isso levou muita gente a achar que era um mantra solar. Eu disse, um mantra evocativo do sol não poderia ser feito à noite, se ele fosse solar. Correto. Então, não é isso. Você pode fazer o Gayatri em qualquer instante. Ele é um mantra da luz do eterno, que independe da rotação da Terra em torno do Sol. Tá? A gente tem, nesse mantra, uma evocação da luz maior, que é Brahman, o absoluto, o todo, o incomensurável, o profundo, Deus, grande arquiteto do universo, ou mãe divina, se você quiser chamar assim. O poder gerador de todas as luzes, o sol central gerador de todos os sóis. Lembrando que sóis são estrelas, que têm um período de vida. Podem ter bilhões de anos, mas uma hora elas vão se apagar. Mas a luz do eterno é imperecível, a base de toda a luz não acende ou apaga, é a luz perene, eterna, do todo que está em tudo, que os hindus associavam a Brahman, Deus na totalidade.
Então, o mantra Gayatri, ele evoca a luz do eterno que acende todos os sóis. Não é um mantra do sol, é mantra da luz, luz que gera os sóis. Mas Eudes, no passado, quando grandes mestres queriam falar dessa luz, a população não entendia. Achava que era doido. Então, o que eles fizeram? Conectaram a ideia da luz com o sol, porque o sol é a maior luz que o olho humano pode ver a olho nu. Então, qualquer coisa que eles falavam de algo espiritual relacionava ao sol, para que as pessoas tivessem uma referência. Daí ficou a história de que era um mantra do sol. Mas não é. A ideia é, se apenas o sol, que é uma estrela de quinta grandeza, é a maior luz que eu posso ver a olho nu, imagina o gerador de todos esses sóis, o Criador. Invisível. É a luz invisível que gera todo o visível. Então, existe um preceito hermético que diz assim: o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível a inteligência ao coração. E todo visível, a base é o invisível, imanente. O Gayatri evoca esta luz, geradora de todas as luzes. Então, quando se fala sol, é uma metáfora, é a luz do eterno. Então, ao traduzir o mantra, Om Bhur Bhuvaha Swaha, Om Tat Savitu Varenyan, Bhargo Devasi Dhimahi, Joyona Prachodaya Om. Nós não podemos usar aqui a reprodução sonora do mantra numa gravação, porque o YouTube corta. Tá? Ele vai cortar por direitos autorais, ainda mais sendo um programa aqui que passa normalmente ao vivo, embora esse de hoje esteja gravado. Então, entrem no YouTube, clica Gayatri. Vão abrir várias versões, mais lentas, mais rápidas, vozes masculinas, vozes femininas, e aí você vê qual que você agrada mais. Mas o mantra é para você fazer, tá? Dentro dos chakras ou na forma que você quiser, mas você tem que conhecer primeiro, ouvir, até você gravar. E não pode repetir um mantra igual um papagaio, ficar repetindo sem sentido algum. Eudes, para fazer correlação, alguém está fazendo a prece da boca para fora, muitas vezes sem sintonia. Certo. Aí você fala, cala a boca e faz a prece com o coração, ou se botar o coração na boca, que seja por amor, quer dizer, com sintonia, não um papagaio repetindo um monte de prece sem conexão com aquilo, né? Mas prece em espírito e verdade, né? De coração, um mantra também que seja de coração, que não seja um papagaio místico repetindo um mantra porque alguém um dia falou sobre o poder de um mantra. E qual é a finalidade de um mantra que evoca a luz? Iluminação. Alguém vai perguntar, para que esse mantra? Caramba, iluminação. E isso não é um processo da noite para o dia, tipo, Eudes, fiz o mantra 3 vezes e não me iluminei. Pô, isso nós estamos falando algo de despertar da consciência, não é da noite para o dia. Agora, esse mantra, sendo feito todo dia, é uma evocação da luz do eterno todo dia, para a gente não esquecer nossa verdadeira natureza. A tradução, o Om, como eu expliquei nos programas de hinduísmo, é a vibração do todo que está em tudo, o verbo divino, o Shabda ou Pranava, a vibração que permeia todas as coisas. Logo, em sânscrito, todos os mantras têm um Om no início ou no final. Bhur se refere ao plano denso, no caso, o plano material. Bhuvaha se refere ao plano psíquico, que aqui no Ocidente seria chamado de plano astral ou extrafísico. E Swaha seria o plano celeste, que aqui no Ocidente seria chamado de plano mental. Então nós temos Bhur, que é o físico, Bhuvaha, que é o extrafísico, Swaha, que é o puramente mental. Então, na primeira linha, Eudes, a gente tem o Om, que é uma luz do eterno em tudo, que permeia o físico, o astral e o mental. Na primeira linha eu já tenho o que significa um mantra. Aquela luz que permeia os planos físico, astral e mental, porque ela está em tudo. Na primeira linha já revelei o mantra. Já é tudo. Quer dizer, um mantra da luz que permeia todos os planos, que não é o Sol. Tá? Então, a primeira linha do Gayatri revela tudo. Om Bhur Bhuvaha Swaha, aquela luz do eterno que permeia todos os planos. Na linha de baixo, Om Tati. Tati é aquele. Então, muitas vezes, quando você termina de escrever um texto, dentro da tradição hindu, você fecha o texto escrevendo assim, Om Tat Sat. Igual um cristão poderia botar assim, que assim seja, amém. O hindu coloca Om Tat Sat. Om é Brahma, Tati é Vishnu, Sat é Shiva. A Trimurti, Ishwara, Om Tat Sat. Brahma, Vishnu e Shiva, o eterno em todas as coisas. Ali a palavra Tati está falando do ser,
eterno. Aquele ser. Quer dizer, Om, tá? Tat é aquele, Savitu é gerador da luz, Eudes. Aquele poder que gera todas as luzes. Então, Om Tat Savitu, aquele ser divino gerador de todas as luzes, Brahman. Então, as duas primeiras linhas já matam o mantra. Avança. Mata, que eu digo a tradução, né? Avança. A tradução, já mata o mantra. mata o mantra, pegou mal, né? A tradução seria essa. Eu medito naquele poder divino que é o Om, que interpenetra os três mundos. Bu, Bhuvaha, Swaha, aquele poder gerador da luz, que é Savitu, que ele possa despertar minha consciência. Olha que mantra lindo. Esse é o Gayatri, tá? Que muita gente comenta. E eu vou trazer uma hora aqui um hino do Shankara, o autor do Vivekachudamani, comentando sobre a Mãe Divina associada aos três mundos ali, Bhuvaha e Swaha, numa visão do Vedanta, num dos programas próximos sobre o Shankara. E aí está a tradução do mantra para vocês. É claro que eu estou fazendo uma tradução livre e aberta, de forma espiritualista. Vocês poderão ver outras maneiras de traduzir, mas o cerne é esse, é o mantra de evocação da luz maior, que não é a luz do sol, é a luz geradora de todos os sóis, que é o eterno que está em tudo. Está bem explicado, Eudes? Porra! Então, já estamos ali com quase meia hora de programa, caramba. E você explicou um pouquinho de nada só. Um pouquinho de nada, já está com 27 minutos de programa, Olha, caramba. vai ter que ter pelo menos uns 4 programas só sobre os mantras. Os mantras, eu vou diluindo eles ao longo dos programas, né? Hoje são 2, o Gayatri, e agora a gente vai entrar num mantra do budismo tibetano, que é o Om Mani Padme Hum. Numa outra, eu vou explicar o Om Tare Tutare Turi Soha, talvez até hoje, se der tempo, ou num outro programa, eu vou escalonando, e aí a gente vai ver o Om Namah Shivaya, e tem muitos mantras aí que eu posso traduzir para vocês, sempre de forma livre. Pode passar. Certo. Só ver se... Você ampliou esse daí, o pessoal ver a tradução? Eu acho que ampliei, não, né? Ampliei e tirei. Tá, mas pode eu ir. vou colocar mais uma vez. Só pra... Coloca mais uma vez. Isso, acho que o pessoal, para eles poderem ver melhor. Tá, volta no anterior. Tá, amplia ele um pouquinho, só para... Aí, tá aí a letra. Om Bhuvaha Swaha, Om Tat Savitu Varenyam, Bargo Devasi Mahi, Joyoná Prachodaya, Om. Entre no YouTube, procurem Gayatri Mantra. Vocês vão gostar muito. Aí, com o tempo, você passa mentalmente a fazer com você mesmo, sem dependência, sem muletaria, ficar dependendo do mantra. São só ferramentas que se usa para concentrar a mente, para melhorar o foco, caso a pessoa precise. Pode ir. Bom, nós vamos entrar agora na atmosfera budista, tá? Os ensinamentos do Buda, e vamos desembocar no Om Mani Padme Hum. Entenda, uma releitura aberta. Eu não sou budista, eu não sou nada. Eu procuro juntar tudo, equilibrar dentro de uma vibe espiritualista. Eu admiro pra caramba os ensinamentos do Buda, os ensinamentos de Jesus, ensinamentos do Krishna e grandes mestres de outras tradições, inclusive a tradição Sufi, onde eu sou fã do Jalaluddin Rumi, né? E outros autores, sou fã do Khalil Gibran e outros caras que eu gosto muito de várias áreas. Eu gosto da atmosfera da Kuan Yin na China, da Maria, mãe de Jesus, e meu coração é devasso, cabe todo mundo numa visão universalista. Então, por que eu estou falando isso? Tem sempre alguém preso a uma área que acha que é dono daquela área e que só quem está dentro daquela área pode falar. Eu posso estudar o ensinamento de Jesus e não ser cristão. Eu posso estudar o ensinamento do Buda e não ser budista, como livre pensador. Aliás, o Buda era livre pensador. A gente tem que ter essas ideias desses grandes mestres, que são ensinamentos libertários. Não é para fanatizar numa área, é para libertar a consciência, tornar a pessoa mais compreensível, inclusive com as diferenças, e não radicalizar em nada. Então, algumas imagens do Siddhartha Gautama, 500 a.C., o príncipe que abandonou a realeza e se dedicou a um caminho interno até eclodir nele um estado que em sânscrito é chamado Buddhi, que é a iluminação, e quem alcança se torna um iluminado, ou seja, um Buda. Então temos imagens do Siddhartha Gautama por descrições da época, personagem que existiu e viveu até os 80 anos. Peregrinou por toda a Índia, Nepal também, falando daquela nova condição de que o ser humano poderia, pela meditação, alcançar o estado de iluminação. Aos 80 anos, o Buda desencarna
E aí os discípulos se juntam, formatam as ideias dele e criam a doutrina budista, que depois se ramificaria em várias linhas, assim como os ensinamentos de Jesus. A partir do relato dos 4 evangelhos, o cristianismo surgiu e depois surgem várias linhas. Você tem o catolicismo, você tem o protestantismo, você tem a igreja anglicana, a igreja ortodoxa russa, a grega, todas remontando a Cristo, mas com variações. Na Índia e no Oriente, depois, por propagação, o budismo se ramificou em várias linhas. Você tem o budismo tibetano, que é de um jeito, o budismo japonês, que é de outro jeito, o chinês de outro jeito, mas todos remontando aos ensinamentos originais do Buda, mas com variações nas interpretações e culturas diferentes. A cultura tibetana é diferente da chinesa, que é diferente da japonesa, que é diferente da Tailândia, do Laos e do Camboja ao Vietnã, o extremo Oriente. Então, o budismo ele foi se propagando, mas ele foi ganhando características locais e culturais, e por isso existem diferenças, embora a unidade seja o ensinamento do Buda. Então, amplia para a gente uma imagem do Buda bem bonita, gente. É uma pintura. Vai lá, olha que linda essa imagem, olha. Tá? Bem bonita mesmo. Pode fechar. Essa aí é a mesma imagem com uma movimentação, Eudes. Essa não amplia não, que vai sumir o movimento. Ó. Muito bonita. Pode ir. Bom, amplia para mim. Buda, 500 a.C., tá? O príncipe Siddhartha Gautama, também chamado Gotama, torna-se o Buda clássico, o iluminado, aquele que despertou, que é aquele que alcança o estado de Budi. Eudes, Buda não é o nome do cara. O nome dele é Siddhartha Gautama. Buda, o estado elevado que ele chegou de Buda, ele torna-se um Buda. É um título que era dado. Pode ir. Budi, o estado de iluminação pura ou inteligência pura. Quem alcança o Budi torna-se um Buda. A expressão Sakyamuni, que muitas vezes usam para falar do Buda, fala, o Buda Sakyamuni. Muni é sábio. Sakya era o nome do clã do Buda. Quando você fala Sakyamuni, o sábio que surgiu na família dos Sakyas, Sakyamuni. Pode passar. Aí, algumas imagens, elas estão com movimento, então não amplia. Algumas imagens, um amigo meu monta para mim, olha que linda. Pode ir. Ó. Outra, o biotipo do Siddhartha Gautama era de um indiano, alto, magro, moreno, vegetariano. Aquelas estátuas que você vê de Buda japas, ou japoneses ou chineses gordos, são bodhisattvas, que a gente vai ver a diferença lá na frente, mas que para a população é tudo Buda. Tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Vamos ver. Pode passar. As imagens do Buda, moreno, alto, magro. Pode passar. Você olha para uma imagem do Buda assim, você fala, me dá uma sopa de vegetais. Você olha para aquele estátua do Buda gordinho chinês, você fala, me dá um yakisoba e 2 rolinhos primavera. Mais um McDonald's. Aí a imagem do Buda, a moda clássica indiana. Quem nasce Você é o Buda? É o Buda. Que parece uma mulher. Porque às vezes há pintores, desenhistas, quando desenham um grande mestre, coloca ele com tanta suavidade, né? O Krishna também fizeram isso, algumas imagens de Jesus, como se fosse um ser transcendental ali, sabe? De uma gentileza e um amor que lembra o sagrado feminino. Sim. Mas isso é apenas interpretação de cada artista. O outro vai colocar o Buda ou Jesus de outro jeito, mas isso não é importante. Importante são os ensinamentos. Vamos lá. Isso é uma pintura de um artista russo chamado Nicholas Hirish. Eu admiro também o trabalho dele. Seria o Buda sentado dentro de uma caverna meditando. Olha que imagem linda. Muito boa. Pode passar. Aí o Buda fazendo uma preleção para os discípulos dele. Essa imagem acho que dá para ver, ela está bem ampliada, né? Pode passar. Olha, essa imagem é linda. O Buda, e no peito dele a consciência cósmica, que o hindu chamaria de samadhi, o yogi, ali o budista chamaria o nirvana, a diluição do ego no todo, que não é desaparecimento da consciência, mas ela está num grau tão avançado que a gente não consegue nem entender e fala, cá, onde foi? Mas, na verdade, não é que deixou de existir, expandiu de tal forma que a gente não tem como entender. Pode ir? Aí, novamente, essa imagem também está linda.
Essa eu gosto muito, amplia um pouquinho, Eudes. Essa é um Buda de perfil embaixo da árvore Bo, ou Bodhicitta, ou Bodhisattva, porque o Buda, segundo contam, estava sentado embaixo da árvore quando ele alcançou esse estado. Então o pessoal fala, essa árvore é sagrada, a árvore Bo ou a árvore Bodhicitta. Quer dizer, a árvore que desperta a consciência. E aí ficou sagrada dentro do contexto budista. Que imagem linda, né? Pode passar. Se eu me lembrar, num dos próximos programas, trago alguns livros budistas legais para dar referência, né? Boa. Porque ninguém quer mais ficar dentro de parâmetro religioso, esse ou aquele. Não adianta eu trazer um livro de um budismo ortodoxo. Eu quero trazer livros que contem histórias do Buda, os ensinamentos dele. E tem um autor que desencarnou recentemente, que é o Thich Nhat Hanh, um autor vietnamita budista maravilhoso. Eu tenho todos os livros dele. Eu vou trazer alguns dele para indicar, porque eu acho que, contando as histórias, você revela os ensinamentos melhor do que um livro ali mais conservador, ortodoxo, daquela área. Aí é o seguinte, Eudes, se diz que quando o Buda estava embaixo da árvore Bo, prestes a alcançar a iluminação, ele sofreu o ataque das trevas. Por quê? A eclosão de um grande mestre ilumina o mundo inteiro invisivelmente e desfaz as obsessões. Certo. Então eles queriam travar ele antes que ele chegasse nesse ponto. E havia, na estrutura indiana, um demônio chamado Mara. O demônio da Índia não tem chifre, não é vermelhinho, tem capa de feltro ou barbicho. O capiroto clássico aqui ocidental, sim, que é uma construção renascentista, o vermelhinho. Uma construção medieval para meter medo nos devotos, né? O demônio oriental, ele é azul, chama-se Mara, o demônio da tradição budista, que era o tentador do Buda. O cara ficava enchendo o saco, o chefe da falange contra o Budi, né? E aí ele promoveu... E ali ele está emanando aí é o luz. seguinte, promoveram tudo quanto era ataque sobre ele, de treva, de rajada pesada, e ele tranquilo na dele, sereno. O último ataque, Eudes, foi o que você está vendo. Mulheres nuas ou seminuas para tentar seduzi-lo, cara. Já que diretamente não conseguia na base da treva. E não deu certo também. Não deu certo, porque ele permaneceu sereno, cara. E aquelas mulheres lindas dançando na frente dele, o cara ali sereno. Foi o último ataque, foi um ataque erótico, né? Com visões de pessoas nuas para poder tentar ali. E ele continuou firme e alcançou o Budi, cara. Bonito isso aí, né? Muito, porque eu perderia. Ô Eudes, por que você acha que eu e você estamos encarnados e o Buda não? Porque a gente ficou atentado. Lá atrás e não passou na prova, tá reencarnando até hoje. É o tipo de coisa que a gente escuta e a gente fala, Buda, realmente esse é superior a mim. Esse é o ataque complicado, né? Realmente, se você resistiu a esse ataque, você resiste a qualquer coisa. Exato. Pode passar. Ele embaixo da árvore, né? Aí embaixo da árvore Bo, que seria a mesma referência, note que ali é uma visão mais extremo oriente, o olhinho dele já está puxado. Isso que eu falei, o Buda, o Siddhartha Gautama, era indiano, pessoal. Ele não era japonês. É que à medida que o budismo foi se propagando, lentamente no oriente foram puxando os olhinhos do Buda na hora de imaginá-lo. Pode ir. Olha aí, a mesma coisa, a mulherada atazanando lá do casa, né? Olha, as mulheres lindas lá falando, vem Buda, né? Vamos ali, né? E o caboclo firme e forte. E ele firme e forte, né? Pode passar. Ia fazer uma piada, mas deixa... Volta uma. Amplia ela um pouquinho. Essa imagem é maravilhosa, eu disse, olha, a irradiação do Buda, a luz dele, mas veja, já uma imagem orientalizada para o Extremo Oriente, o olhinho está puxado. Foi mudando. Pode passar. Aqui, o Buda peregrinou durante décadas pela Índia, cara. E há relatos de curas que o Buda fazia iguaizinhos a de Jesus. Curou leprosos e outros. Só que essas curas, esses relatos, circulam no Oriente e a gente não conhece aqui. Como lá eles não conhecem também as curas de Jesus. Então, grandes mestres, quando estão num trabalho, eles passam muita energia com as mãos. Aqui no Ocidente, a Bíblia toda hora fala que Jesus impunha a mão. Eu disse, o que você acha que sai da mão de Jesus, cara? Energia. Uma energia magnificada, maravilhosa. A mesma coisa as mãos do Buda, as mãos do Krishna e outros grandes mestres da humanidade. E ali para representar ele tratando de uma pessoa leprosa.
Lindo. Pode passar. E ele é de antes de Cristo, né? É 500 a.C. E outra coisa, não vamos aqui, eu já comentei isso em programa anterior, mas é bom repetir, porque muita gente fica preso nisso. Não vamos ficar fazendo ranking de mestres, né, cara? Série A, Série B, Série C. Quem é o melhor, quem é o maior. Que besteira isso. Porque as pessoas ficam, Jesus era maior, aí o outro fala, Buda era maior, Krishna é maior, Saint Germain é maior. Pô, isso não é um ranking de mestre, né? Isso mesmo. Você ficar escalonando. Simplesmente me perguntaram uma vez quem era o melhor. Eu virei pro cara e falei assim, eu não tenho a menor ideia, eu só sei que qualquer um deles é melhor que eu e você. Então, acabou a história, não me pergunta isso. É isso mesmo. O ensinamento, pega, cresce com ele. Não vamos ficar fazendo competição. Que besteira isso, né? É isso mesmo. Aqui, essa imagem, ô Eudes, é uma árvore de Budas, cara. Olha que legal. Porque, veja, essa suposição que eu vou fazer agora, ô Eudes, pergunto, ao longo da história da humanidade toda, bilhões de pessoas, somente o Siddhartha Gautama alcançou o estado de Budi? Ou outras pessoas podem ter alcançado? Outras podem ter. Só que qual é a diferença? Essas pessoas, quando alcançavam esse estado, viviam isoladas dentro de um templo ou na natureza e não apareciam, e silenciosamente abraçavam a humanidade. Em 500 a.C., o Siddhartha Gautama resolveu revelar isso. Então, rola um papo, eu não sei se é verdade, principalmente no Tibete, de que o Siddhartha Gautama seria o 25º Buda. 24 pessoas, entre homens e mulheres, teriam alcançado, nos séculos anteriores, esse estado e permanecido anônimas. Reclusos. E ele, como foi o 25º e o primeiro a aparecer, a história registrou ele como o único. E outra, extrapolando mais ainda, a Terra é desse tamaninho, no meio do infinito. Só aqui na Terra que alguém alcançou o estado de Budi? Ou em outras civilizações de outros lugares não pode ter tido alguém também avançado assim? Pode. Então começou-se a falar de Budas universais, sendo que a palavra Budi ela é genérica para qualquer elevação da consciência. É bom extrapolar isso para além do limite humano, cara, para libertar a consciência, pensar na consciência cósmica, né? Pode passar. Bom, dentro do budismo, tradicionalmente falando, se fala das 3 joias, ou Eudes, que um budista gosta. Primeiro, o Buda. Sem o Buda, não teria significado. Só que o Buda ali tem 2 significados. Buda, como exemplo, o Siddhartha Gautama, e Buda significando qualquer um pode alcançar o Buda e tornar-se um Buda, igualzinho o Siddhartha Gautama chegou. 2, o Dharma, que no contexto budista é o ensinamento do Buda. Agora, a palavra Dharma, Eudes, ela vem do hinduísmo original, que não é o budismo. O pessoal confunde budismo com hinduísmo. Ambos surgidos na Índia, mas são doutrinas diferentes. Então, a palavra Dharma em sânscrito, no contexto hindu, é dever, missão, trabalho, a programação existencial da pessoa. A palavra Dharma no contexto budista é o ensinamento do Buda, que vai te trazer um Dharma, um mérito pelo trabalho realizado. Enquanto que a Sangha é a boa companhia. Qual é o conselho que você vai dar para sua filhinha? Não ande em má companhia, não roube, não mate, seja uma pessoa íntegra. Quer dizer, ande em boa companhia, evite os maus. Sim. Tá. Isso, no budismo, quando você fala Sangha, também é uma palavra tirada do hinduísmo, que é usada até hoje no yoga, que é a palavra Satsanga. Sat é o ser divino, Sangha é estar na companhia daqueles que falem do ser divino. Se eu tirar a palavra Sat e ficar a palavra Sangha, significa ande em boa companhia. No caso do budista, ande junto com outro budista, que aí vocês falam do Dharma e do Buda. Então, as 3 joias, o Buda, o Dharma e a Sangha, que é o Buda, o ensinamento e a companhia dos que seguem este ensinamento. São as 3 joias budistas. Pode ir. Bom, dentro do budismo, sutras, inclusive essa expressão, um sutra budista, né? Sutra é um tratado, um trecho, né? Um discurso contendo o ensinamento. Então você fala sutras budistas. Alguns textos contêm ensinamentos do Buda. Fala, vamos estudar esses sutras, né? A palavra sutra também vindo do hinduísmo, tanto que muito famoso o Kama Sutra. Kama, forma de desejo. Sutra, o contexto daquilo, os textos daquilo, tá? A palavra sutra solta um conjuntinho de textos. Vamos estudar esses sutras budistas. São textos com ensinamentos.
Buda Sharanam. O S ali tem som de SH ou de CH. Tomar refúgio. A palavra Sharanam, em sânscrito, significa estar sob a proteção daquele ser. Tomar refúgio. Alguém fala assim, estou sob as asas dele, protegido. Então, aqui no Ocidente, alguém fala, estou sob a proteção de São Jorge. Ninguém encosta. Estou abençoado. Isso em sânscrito é Sharanam. Então, você fala Sharanam Buda ou Buda Sharanam. Estou sob a proteção do Buda. Mas a palavra Sharanam pode ser usada para qualquer outro contexto. Sharanam Krishna, Sharanam Jesus, Sharanam Miguel. Estou sob a proteção daquele ser divino. Sharanam Maria, Sharanam Kuan Yin, Sharanam Sarasvati, estou sob proteção da Mãe Divina. Então, Buda Sharanam ou Sharanam Buda. Tomar refúgio. Aonde? No Buda? Não, nos ensinamentos do Buda que vão te tornar um Buda também, alcançando o Buda. Para poder ter o estado de luz. Não é a prisão mental em cima da ideia de um mestre, mas como que você cresce naquele ensinamento. Esse ensinamento é o teu refúgio. Não é o Buda, mas o que ele ensinou. E é isso que é a tua proteção, e não ficar concentrado na figura do Buda, e sim exercer o ensinamento. Tem Budas hoje em dia? Não, assim que num nível dele, não tem como, não tem agora. E se tiver algum que está anônimo? Então, lá na mata. Então, não tem como saber, num templo isolado, não temos como saber. E o termo Buda pode ser usado para outros mestres de outras culturas com outros nomes também isolados. Seres anônimos, serenos, ajudando a humanidade em silêncio e ninguém vê. É que aqui, como nós estamos falando de budismo, estamos dentro do contexto. Geral. Pode ir. Mas é doido pensar que tiveram vários Budas pelo... Pensar que tem vários Budas é maravilhoso, cara. E pensar que tem alguns deles invisíveis a nós, abraçando todo mundo. Cara, no meio desse mundo caótico, violento, eu pensar que tem um Buda abraçando o mundo, ou vários Budas, cara, que legal. Um Cristo, um Krishna. Eu começo a pensar um monte de coisa boa, cara. Mesmo no meio da coisa zoada que estamos vivendo. É porque meio que parece que, de certa forma, que tá se linkando as coisas. Tipo, talvez Jesus alcançou o estado de Buda, sabe? E ele foi um Buda. O Buda, como é que, por exemplo, um cristão chamaria? O Eudes alcançou um estado crístico. Já o budista falaria, alcançou um estado búdico. É a mesma coisa com um nome diferente, cara. Agora, é claro que às vezes um cristão radical não vai admitir essa comparação, ou um budista radical não vai admitir. Mas a gente está falando de elevação, e luz não tem nome no final das contas. Vamos lá. Bodhisattvas. Pode ampliar um pouquinho? Posso. Aqueles que atingiram o Nirvana, mas fazem votos de permanecer ajudando ativamente os que ainda não foram iluminados. Significa literalmente existência iluminada. É o seguinte, Eudes, eu vou usar o paralelo cristão para a gente entender, tá? Como analogia. Se a gente pegar numa hierarquia cristã, por exemplo, Jesus, top de linha, humanidade, nível bem abaixo. Existiram homens e mulheres que alcançaram um nível tão elevado que foram chamados de santos. Esses santos estão acima do mundo, mas abaixo de Jesus. Então, Jesus e os santos são a humanidade. Esses santos são homens, não são Jesus, mas são especiais. Homens e mulheres especiais. No contexto do Tibete, existem os Budas, existem os homens. E existem os homens que avançaram e são quase Budas. São Bodhisattvas. Seria o Buda estagiário, o Buda trainee, o Buda residente, cara. Buda jovem aprendiz. Por exemplo, o médico residente. Ele é médico, mas ele está em treinamento ainda. O Buda residente, ele está em treinamento. Então, vamos dizer assim, é alguém que poderia entrar no Buda totalmente, mas resiste a entrar para permanecer perto dos homens como canais dos Budas. Ele sacrifica a liberdade para permanecer próximo, muitas vezes invisivelmente, ajudando. São chamados Bodhisattvas. Hierarquicamente, os Budas, os Bodhisattvas, os homens. Foram esses Bodhisattvas ao longo da história, que eram homens e mulheres seguindo a tradição budista no Extremo Oriente, que chegaram a um nível tal que muitas já chamavam eles de Buda. E um era um homem gordo, era uma mulher gorda, magra, alta, baixa, e foram chamados Bodhisattvas. Só que a população chamava de Buda também, daí a confusão. Mas será que não teve alguém que virou Buda e aí a pessoa não queria reconhecer que, não, você não virou Buda porque só o Buda é o Buda? Não, aí é um fanático. Algum fanático pode achar isso. Agora, o que eu estou falando é o seguinte... um homem ou uma mulher dentro do budismo
se tornou tão elevado que todo mundo considera alguém muito especial que vai virar o Buda, um Buda. Então essa pessoa é chamada Bodhisattva. Só que depois o pessoal faz uma estátua em homenagem e a população acha que é um Buda. E aí vem um Buda de olhinho puxado e não mais o Buda Siddhartha Gautama. Puxado, quer dizer, foram puxando o olhinho do Buda no Extremo Oriente. Para mim, tanto faz, o importa é o ensinamento. Mas por isso da discrepância nas imagens do Buda. E surgiram também, por exemplo, tinha um cara chamado Bodhidharma, que era extremamente risonho. Fala-se dele no Tibete, olhinho puxado. O Buda dá risada. Se diz que ele curava rindo. Esse não é o Siddhartha Gautama. Era um Bodhisattva que podia ter alcançado o estado do Buda. Por que não era ele? Não é o Siddhartha Gautama. Não é a mesma pessoa. Era outro Buda. É outro. Vários Budas, né, ao longo da história. Tem um chamado Bodhidharma, que era um Bodhisattva. Tá? Daí a confusão Buda com Bodhisattva. E aí as estátuas diferentes. Uma estátua de Siddhartha Gautama vai mostrar um indiano moreno. Uma estátua de um Bodhisattva chinês vai mostrar um chinês gordinho. Não é a mesma pessoa, mas está se falando dos ensinamentos ligados da mesma à parte búdica. Tá? Então, os Bodhisattvas, por exemplo, peguei essa imagem, Eudes, amplia um pouquinho. O que você está vendo? Um mestre budista lá em cima. Ele não é um Buda, mas ele alcançou um nível tão legal que já não é um homem comum. Como ele é um você Bodhisattva. sabe que ele não é um Buda? Não, ele não alcançou esse estado ainda. Ele é um pré-Buda, um Bodhisattva. Entendeu? É um cara que, comparado à humanidade comum, ele é muito superior, mas não tão superior igual a um Buda ainda. Quer dizer, ele é um pré-Buda, um Buda estagiário. Mas o passo seguinte dele seria se tornar o Buda. Só que se ele der esse passo, ele alcança o Nirvana, que seria a consciência cósmica que não fica mais próximo da gente. O que ele faz? Evita de dar o passo e permanece próximo para ajudar. Então os Bodhisattvas são os elos entre os Budas e nós. Tem como, tipo, retroceder? Por exemplo, o pessoal tava fazendo muito meme do Jogo do Brasil que a Monja Coen ficou brava. Ela fez um vídeo brava e tudo mais. Então, tipo assim, tem como o cara alcançar um nível de luz muito grande e aí, sei lá, na ocorrência da vida, uma tristeza, ele acaba regredindo. A Monja Coen não é uma Bodhisattva, é uma mestre budista, é outra coisa. Você vai no Oriente, tá cheio de mestres budistas que vão ao banheiro e se irritam. Não estamos falando de um Bodhisattva. Bodhisattva é outra história. A Monja Coen é uma mestre budista. Tá? Como você tem uma freira no catolicismo. Tá? É uma mulher dedicada dentro da linha religiosa que ela gosta. Uma mulher ótima, com ensinamentos legais, mas humana. O Bodhisattva, cara, já alguém com uma consciência... O Bodhisattva não ficaria irritado com a partida de futebol. Entendi. Entendeu? Tá? Então, o Buda, Bodhisattva e as pessoas, incluindo mestres budistas, que ainda são pessoas encarnadas na roda de Sansara. Tá? Então, no Tibete, surgiu a noção dos Bodhisattvas. Pode passar. Alguém veria essa imagem e falar, olha lá um Buda no alto da montanha. Ou o Buda, né? Mas na verdade é um Bodhisattva. Bodhisattva. Bom, olha a imagem linda de um Bodhisattva, o Eudes, que seria um ser avançado ainda em forma humana. Nas primeiras imagens que você mostrou, o Buda indiano... Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, ele tinha cabelo. E aí a maioria do depois é careca. O que acontece? Isso é mais porque foi por oriental? Pela doutrina budista, os caras raspavam o cabelo. Como o Hare Krishna também raspa. É uma coisa, vamos dizer assim, de dentro dos templos. Também tinham monges católicos que raspavam a cabeça. Sim. É uma coisa assim, você está renunciando a tudo, né? Então, por isso. Mas existem vários mestres com cabelo normal. Tá? Raspar a cabeça não significa despertar a consciência, eu disse. Porque tem um monte de gente careca com pensamento ruim no dia a dia. Não é isso, não. É mais uma coisa mais formal, monástica, tá? Avança. Olha aí, essa também, cara. Uma pessoa meditando no ensinamento budista e alcançando o Budi dentro dela. Pode ir. Bom, dentro do contexto tibetano, passou-se a falar de 3 bodhisattvas, o Eudes. Manjushri, Avalokitesvara e Tara. Tá? Manjushri, o bodhisattva da sabedoria. Eu vou deixar o mantra dele para uma oportunidade, talvez para o próximo programa, tá? Porque eu quero focar no Om Mani Padme Hum. Pode passar. Ele virá no próximo. O Manjushri, eu vou contar sobre ele no próximo, tá? E ele é o mestre da sabedoria.
Aqui está um mantra, uma canção sobre ele, pode ir. No próximo eu explico ele. Eu quero focar nesse aqui. São 3 bodhisattvas. Manjushri, Avalokitesvara e Tara. O Avalokitesvara é o bodhisattva da compaixão, puro amor. Elo dos Budas com os homens por compaixão. Avalokitesvara é uma palavra do sânscrito, que é bodhisattva da compaixão, ou ser de compaixão. Tá? Quando os monges budistas da Índia sobem para o Tibete, acaba se amalgamando com a cultura tibetana. Então lá ele é chamado Sherenzi. Na Índia, Avalokitesvara, que é o nome original, que seria o bodhisattva da compaixão, Manjushri, da sabedoria, e Tara, da cura. Mas hoje eu vou falar só dele pelo Om Mani Padme Hum. Ele é o criador do mantra Om Mani. Diminui um pouquinho, cortou o finalzinho ali. Ó, Om Mani Padme Hum, que é o que eu vou explicar. Os outros 2, Manjushri e Tara, eu explico na semana que vem. Pode passar. Bom, dependendo do contexto e do país, o Bodhisattva da compaixão é conhecido por vários nomes. Eu disse Avalokitesvara do sânscrito. Olha o número 2. No Japão é chamado Kanon. Tá? Sherenzi ou Shenrezi, no Tibete e na Mongólia. É a mesma coisa com nome diferente. Quando foi criado esse mantra da compaixão e os budistas descem para o Planalto chinês, Om Mani Padme Hum, que esse mantra ficou famoso no Tibete, com os mantras que subiram da Índia falando sânscrito para lá. Om Mani Padme Hum e tal. Quando desce para o Planalto chinês, os budistas chineses escutando mantra da compaixão, eles tinham a deusa Kuan Yin, que era a deusa da compaixão na China. Quando eles escutaram falar mantra da compaixão, associaram com a deusa deles, a Kuan Yin. Então todo mundo passou a falar Om Mani Padme Hum, mantra da Kuan Yin. Errado. O mantra é do Avalokitesvara, porque Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito. E o mantra é sânscrito na origem, mas foi associado a Kuan Yin pela ideia da compaixão. Deixa eu dar um exemplo. Como se um mantra chegasse aqui e fosse associado a Maria. Mãe de Jesus fala Maria, Om Mani Padme Hum, por associação. Não é que é ruim, mas eu estou explicando a origem. Tá? Então, vamos traduzir o mantra? Pode passar. Bom, aqui está o Avalokitesvara. Amplia a imagem. Ó, o Avalokitesvara é representado com 1000 mãos, eu disse, em cada mão um olho aberto. Para quê? Para ver e tocar onde a dor existe, para a compaixão curar. Ele tem 10 cabeças para olhar nas 10 direções, para ver o sofrimento, para curar. Então você fala, o Avalokitesvara olhava nas 10 direções. São 10 cabeças, é uma metáfora. E a cabeça de cima é a do Buda, que é o superior a ele. Pode passar. Avalokitesvara, às vezes com várias cabeças, né? Nota que tem um Buda por cima dele lá, uma cabeça lá acima das 10. Que seria hierarquicamente o Buda acima do Bodhisattva. Tá? Eu estou explicando de forma bem genérica. E foi esse personagem criador do mantra Om Mani Padme Hum. A história é a seguinte, eu disse, dentre 1 milhão de histórias sobre o mantra, tá? Que eu já vou traduzir. O Avalokitesvara tinha prometido aos Budas que enquanto houvesse um ser humano que precisasse entrar no Budi, na iluminação, que houvesse essa necessidade, que ele permaneceria na Terra ajudando. E que se ele não fizesse isso, quebrasse a promessa, a mente dele explodiria em 1000 pedaços. Certo. E ele começou a ajudar a passar o pessoal para o Budi. Só que ele viu o tamanho da encrenca, eu disse. Cada vez nascia mais gente aqui. E o trabalho dele não iria acabar nunca. E mesmo as pessoas que ele queria passar, por apego, queriam voltar. Então ele viu que a tarefa dele não teria fim. Nessa hora ele desistiu. E a mente dele explode em 1000 pedaços. No meio da mente dele surge o Buda superior, imediatamente superior a ele, e fala, seu trabalho está bom, está na hora de voltar para casa. E ele fala, mas e eles? Como é que eles vão alcançar o Budi? Aí o Buda dá um mantra para ele e fala, eu vou te ensinar um mantra, ensine um mantra, volta para casa, para o paraíso dos Budas, agora, porque você agora é um Buda, e deixa o mantra transformar eles e iluminar. O mantra é Om Mani Padme Hum, que é um mantra da compaixão. O mantra veio para ele, não foi? Veio para ele e ele divide com a humanidade como uma forma de contribuição. Avança. Como eu falei, associada à deusa Kuan Yin na China. E a Kuan Yin também é espetacular. O que acontece, Eudes, é que nós tivemos... A China teve uma grande influência também no Japão. E no Japão,
A compaixão é Kanon. Kuan-Yin é fêmea, é mulher, visão do sagrado feminino. No Japão, Kanon é híbrido. E o Avalokitesvara no Tibete é híbrido, nem homem nem mulher, porque a compaixão não tem sexo. E aí, quando nós tivemos as migrações japonesas para cá, no início do século XX, muitos japoneses vieram para cá, quando eles vieram cantando o mantra no budismo deles, e depois os chineses, eles falando da Kuan Yin. Então, no Brasil, nós aprendemos que o Om Mani Padme Hum era o mantra da Kuan Yin. Mas, na verdade, vinha do budismo tibetano anterior, o Avalokitesvara, que foi associado... Quando eu explico isso, tem gente que fala assim, mas não era da Kuan Yin, da Fraternidade Branca, nunca foi, porque Kuan Yin era chinesa e não falava sânscrito, cara. E o mantra tem origem na Índia. Tá? Ele foi apenas interpolado. E outra, a Kuan Yin é sensacional, mas eu estou colocando que o mantra é anterior ao culto dela. Pode passar. Olha aí a Kuan Yin, que também é espetacular. Volta um pouquinho, amplia essa imagem, Eudes. Claro. Olha que imagem linda, cara. Pode ir. Bom, aqui está a tradução literal do mantra, Eudes. Om Mani Padme Hum. Sua tradução literal é: salve a joia no lótus. Esse é um mantra de evocação do Bodhisattva da compaixão entre os budistas tibetanos, chineses e do Extremo Oriente também. Salve a joia no lótus, por quê? Pode passar. Bom, o Om é aquela vibração do todo em tudo, né? Mani é uma expressão que vigorava entre os hindus anteriores ao budismo, que era a joia secreta que mora no coração, Mani, uma joia espiritual que mora na câmara secreta do coração, o ser eterno. Mani, fala, puxa, Eudes, além do teu nome, da tua aparência, tem uma essência divina aqui, que é você, Mani. O eu real, por detrás do personagem, que é o Eudes dessa vida, o eu real que é você, tá? Então isso é Mani. E lótus é uma metáfora. O lótus nasce a raiz no lodo, o pendúculo sobe e a flor se abre acima da superfície de água, da treva para a luz. Então, representava o lótus do chakra cardíaco como um lótus se abrindo. Se você colocar, Eudes, uma joia dentro de uma flor de lótus fechada, você não vai ver a joia, a não ser que as pétalas da flor desabrochem, o brilho vai ficar evidente. Então, veja, tem uma joia dentro de uma flor de lótus. A joia é o eterno, que é você. A flor de lótus é o chakra cardíaco que não está aberto. Pelo poder do Bodhisattva, da compaixão, as pétalas vão se abrir e o brilho vai irradiar, que é Hum. Om Mani Padme Hum. Salve a joia no lótus. A tradução que o pessoal faz é mantra da compaixão. Não, a tradução é salve a joia no lótus. Mas por que se fala isso? Porque é associado ao Bodhisattva da compaixão, você fala mantra da compaixão. Mas é salve a joia no lótus. Pode passar. Não, volta um instantinho, amplia para a gente, tá? Só para o pessoal poder gravar melhor. Ó. E é claro que eu estou fazendo uma tradução livre, né? Alguém pode fazer uma tradução diferente, mas o cerne é isso. Pode ir. Aqui. Variações do mantra. Amplia um pouquinho, Eudes. Ó. O mantra pode ser Om Mani Padme Hum. Padme, no Tibete, pode ser chamado Pame ou Peme, tanto faz. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, e daí por diante. Mas o original é Om Mani Padme Hum. Mas no Tibete é muito comum colocar Peme ou Pame no lugar de Padme, que é o mesmo lótus, tá? Pode ir. Deixa eu ver quanto tempo a gente está. Estamos com 64 minutos já. Aqui você está vendo, Eudes, as 6 sílabas do mantra. Se eu separasse, ó, Om, Ma, Ni, Pa, Me, Hum. Nossa, é pequenininha seis sílabas. E o nosso, na nossa língua, como fica? Ó, se eu separasse Om, Ma, Ni, Pe, Me, Hum. Quer ver? Pode passar. É o mantra das 6 sílabas. Olha aí, ó. Om, Ma, Ni, Pa, Me, Hum. Pode passar. Bonita imagem. É só entrar no YouTube e clicar Om Mani Padme Hum. Vão abrir milhares de versões diferentes. E é claro que as versões mais bonitas são as tibetanas. Mas você vai ter versão indiana, versão chinesa, japonesa, com coro masculino, feminino. E aí a pessoa vê o que ela gosta mais, né? Olha aí, novamente as 6 sílabas.
Aí, ó, concentrado Om Mani Padme Hum, as 6 sílabas embaixo, pode ir. Tá separando o Om, a vibração do todo, pode ir. Mani, a joia, que é o diamante que um dia foi carvão, e a pressão no seio da terra fez o carvão virar diamante. Daí você fala do carvão para o diamante, ou seja, do ego para o Buda, da escuridão para a luz. Sim. Daí você fala diamantino, do lixo significando a joia, né? Pode ir. Padme o lótus, que é onde a joia está, e pela compaixão o lótus vai abrir e a joia vai vibrar. Vê se você gosta dessa imagem. Pode ir. O resultado da abertura, a criança Buda emergindo no lótus do coração. Olha que linda, né? E o resultado disso, a compaixão irradiando, vai? Olha essa imagem agora, Eudes. Olha aí. Irradiando para a humanidade inteira. Om Mani Padme Hum. Um dos grandes mantras da humanidade, vindo do sânscrito, encorpado na tradição budista, originalmente no Tibete. Pode ir. Daqui vai ser o próximo programa. É a outra Bodhisattva, a Tara. O mantra dela, Om Taretu Tareturi Soha, que é outro, e o Manjushri, o anterior, que é Om Arapashana Di. Vão ficar para a semana que vem, que eu quis dar foco no Om Mani Padme Hum. Fechou. Semana que vem a gente continua. Bem explicado, Eudes? Oh! Estamos aí com 66 minutos já de... Ainda cabia mais 3 horas de explicação. Essa é uma área que eu gosto muito, né, cara? É legal poder estar compartilhando aqui com todo mundo esses conhecimentos. Que legal que o Projeto Farol está dando essa chance, né, Eudes, da gente poder verter algo legal. O mundo está cheio de coisa estranha, um monte de gente querendo contribuir com maldade, leviandade, e a gente está tendo a chance de compartilhar algo legal. E aí só tem gratidão ao alto por permitir fazer isso, porque fazendo isso a gente vai melhorando junto, contribuindo para a melhoria das coisas e a gente vai tocando a bola para frente, mesmo no meio de tanta coisa pesada, ainda podemos falar de uma joia dentro do coração. Nunca perca esse brilho, gente, porque a gente precisa desse brilho, quanto mais escuro tiver fora, maior o brilho da joia do teu coração. E é isso que o mantra Om Mani Padme Hum propõe, uma irradiação melhor, mesmo no meio da treva, que dentro de você haja luz. E essa luz possa ajudar você a atravessar esse mar de ilusões que é a vida aqui na Terra, até um dia retornar para a casa real, na consciência cósmica, a origem de todos nós. Até mais.